Governo de São Paulo muda a regra e decide manter aulas presenciais na educação básica em 2021, mesmo se houver piora na pandemia. Pfizer tentou pedir auxílio emergencial na Anvisa, mas esbarrou em exigências, diz Pazuello. Emmanuel Macron é diagnosticado com Covid-19. O governo de São Paulo muda a regra e decide manter aulas presenciais na educação básica em 2021, mesmo se houver piora na pandemia. O governo de São Paulo decidiu nesta quinta mudar as regras de flexibilização da quarentena e autorizar o retorno das aulas presenciais da rede básica de ensino em 2021, mesmo se o estado registrar piora da pandemia de coronavírus. A medida vale inclusive caso o estado volte para as fases mais restritivas das flexibilizações econômicas estabelecidas pelo plano estadual. Pelas regras atuais, escolas públicas e privadas só podem abrir em regiões da fase amarela. Com a mudança anunciada nesta quinta pelo governador João Dória, a previsão é que o ano letivo seja retomado em 4 de fevereiro do próximo ano. O decreto com as novas regras deverá ser publicado no Diário Oficial desta sexta. Pelas regras anteriores, os prefeitos tinham autonomia para decidir se seguiam ou não a orientação estadual e autorizavam a reabertura. Segundo o secretário estadual de Educação, Rosieli Soares, no caso de escolas de ensino superior, a autorização segue condicionada à manutenção de região na fase amarela. Ele destacou ainda que as alterações foram propostas seguindo orientações internacionais, como implementado na França, que optou por fechar outros segmentos sociais e manter as escolas abertas. Rosieli defendeu que o retorno das atividades autorizado pelo Estado desde outubro demonstrou que a escola, com os devidos equipamentos de proteção e seguindo os protocolos sanitários, é um ambiente seguro. Devido à pandemia de Covid-19, as aulas regulares presenciais estavam suspensas desde março, quando foi implantada a quarentena para prevenir a propagação do coronavírus. No estado, o governo autorizou o retorno em outubro, mas deu às prefeituras autonomia para decidir se deveriam ou não liberar a volta. Pfizer tentou pedir uso emergencial na Anvisa, mas esbarrou em exigências, diz Pazuello. O presidente da Pfizer no Brasil esteve na Agência Nacional de Vigilância Sanitária para apresentar pedido de aprovação para uso emergencial da vacina desenvolvida pela empresa contra a Covid-19 no Brasil, mas disse ter encontrado dificuldades, afirmou nesta quinta-feira o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. A vacina da Pfizer foi a primeira a receber aprovação para uso emergencial em países ocidentais e já está sendo aplicada em lugares como Reino Unido, os Estados Unidos e Canadá. No caso brasileiro, uma negociação ainda está em andamento entre a empresa e o governo federal, com previsão de compra de 70 milhões de doses, mas apenas 2 milhões no primeiro trimestre, 500 mil em janeiro, 500 mil em fevereiro e 1 milhão em março. Na quarta-feira, a empresa entregou à Anvisa os documentos relativos aos testes da fase 3 de sua vacina, um dos pré-requisitos para apresentar pedido de autorização para uso emergencial de seu imunizante. Segundo a Anvisa, os dados entregues foram resultados primários de segurança e eficácia da fase 3, que foram submetidos dentro do processo de submissão contínua que tem sido utilizado pelos laboratórios para apresentar dados parciais sobre o desenvolvimento das vacinas. A agência regulatória aprovou na semana passada o trâmite para concessão de autorização temporária de uso emergencial em caráter experimental de vacinas contra a Covid-19 durante a pandemia. Na audiência do Senado, Pazuello também afirmou que a Pfizer apresentou diversas demandas para fechar a venda de imunizantes ao Brasil, inclusive isenção completa de qualquer responsabilidade da empresa por eventuais efeitos colaterais da vacina e recusa a ser julgada nos tribunais do país. Procurada, a Pfizer disse que encaminhou proposta para a possível aquisição da vacina da companhia ao Ministério da Saúde, que manifestou formalmente seu interesse. Emmanuel Macron é diagnosticado com Covid-19. A presidência da França informou nesta quinta-feira que o presidente do país, Emmanuel Macron, foi diagnosticado com Covid-19. O comunicado do governo francês não se disse a primeira-dama Brigitte Macron fez o teste para coronavírus. Com 67 anos, ela faz parte do grupo risco para a Covid. O primeiro-ministro da França, Jean Castex, esteve em contato com Macron nos últimos dias. Ele também ficará isolado por 7 dias por precaução.
O presidente francês esteve na última semana em Bruxelas para um encontro de líderes europeus. Na quarta-feira se reuniu com o primeiro-ministro de Portugal, António Costa. Costa e Macron estiveram reunidos no Palácio do Élysée por duas horas. Depois de almoçarem juntos, participaram de uma entrevista coletiva. Os dois se cumprimentaram e se mantiveram lado a lado, apesar de usar máscara. O governo de Portugal afirmou que Costa fará um teste na quinta-feira. Disse, no entanto, que o primeiro-ministro português não apresenta sintomas da doença e está isolado no Palácio de São Bento, residência oficial do governo. Domingo às 10 da manhã você acompanha as notícias que foram destaque desta semana. Até lá!